é interessante para quem pensa em tutela inibitória, entretanto, perceber. Bem, se o bem jurídico que era tutelado pelo processo tradicional era o bem patrimonial, é claro que daí deriva a confusão entre as categorias da responsabilidade civil e da ilicitude. Essa confusão é responsável pela falta de efetividade do processo e pela não compreensão da necessidade de o processo se estruturar com outras técnicas em nome dos novos direitos. Ou seja, se eu imagino que o bem a ser tutelado é o bem patrimonial, correto está supor que a tutela contra o ilícito é a tutela contra o ilícito danoso, que, portanto, gera uma responsabilidade pelo dano e, por consequência, faz impor uma tutela ressarcitória pelo equivalente ao valor do dano. E aí vem o problema. Quando surgem os novos direitos, os direitos não patrimoniais, e a necessidade de implementação dos direitos não patrimoniais, e, sobretudo, a nova configuração de Estado, que é o Estado constitucional, marcado especialmente pelo seu dever de tutela aos direitos fundamentais, aí que está o X da questão. Não me parece que o problema seja se o Estado é ambiental ou não. O problema é que o Estado constitucional tem dever de tutelar os direitos. E como que ele tutela primeiramente os direitos? Através de normas. Ele tem dever de tutela normativa, ele tem dever de tutela fático-administrativa e tem dever de tutela jurisdicional. Antes de tudo, deve tutelar os direitos mediante norma. O Estado constitucional, mediante o parlamento, tutela os direitos fundamentais mediante norma. É o legislador o primeiro que tem que dar tutela aos direitos fundamentais. No caso da sua omissão, é claro que o juiz pode agir. Mas cabe ao legislador, antes de todos, dar tutela aos direitos fundamentais sob pena de violação da Constituição, sob pena de omissão inconstitucional. Isso é importante por quê? Porque surge exatamente nesse momento uma nova necessidade de tutela jurisdicional. Se nós estamos diante da necessidade de se dar tutela aos direitos fundamentais para se ter uma sociedade igualitária e justa, nós temos também que ter uma tutela jurisdicional que faça atuar o desejo do legislador contido na norma para as hipóteses da sua não aplicação. Ou seja, hoje, no Estado constitucional, nós temos necessidade de tutela da norma. E a tutela da norma é, sobretudo, problema do Ministério Público. É o Ministério Público que requer a tutela da norma mediante as ações coletivas que a ele foi outorgada. A ação coletiva, a ação que tutela direitos difusos e coletivos, é uma ação que, basicamente, tem por objetivo tutelar a norma não observada. É uma ação de tutela da norma. E ao Ministério Público, prioritariamente, diante das condições particulares do Brasil, cabe a ação que visa a implementação da norma que tutela direitos fundamentais, mas que não foi observada. O problema é o seguinte: o processo civil não foi feito para dar tutela à norma. Quem foi feito para atender o ilícito civil enquanto mero ato contrário ao direito foi a administração, o direito administrativo e o direito penal. O conceito de ilícito civil, formulado pelos manuais, por todos os civilistas, é um conceito de ilícito danoso. Quem pega, por exemplo, talvez o mais significativo manual de direito civil que nós temos no Brasil, que é o do Orlando Gomes, encontra lá. Ilícito é ilícito danoso. É esse o ilícito que tem importância para o direito civil e para o processo civil. Está escrito isso lá entre aspas. Os outros ilícitos, ou seja, o ilícito enquanto ato contrário ao direito, não é problema do direito civil. A questão é que aí nós temos que fazer uma correção. Não era problema. Não era problema quando nós estávamos num Estado liberal, que não se preocupava em dar tutela aos direitos fundamentais. A partir do momento em que
nós nos encontramos num Estado constitucional que tem dever de tutelar os direitos fundamentais e que tem o Ministério Público como legitimado a propositura de ações coletivas que objetivam implementar as normas de tutela de direitos fundamentais não aplicadas, a coisa muda. Nós temos que reconstruir o conceito de ilícito civil. Esse é o problema da ação inibitória. A ação inibitória reconstrói parte da premissa da necessidade da reconstrução do conceito de ilícito civil. A ação inibitória não tutela contra o ilícito danoso. A ação inibitória tutela contra o ato contrário ao direito, pura e simplesmente. Se alguém violou uma norma, cabe tutela inibitória. Ou melhor, se alguém pode violar uma norma, cabe tutela inibitória. Tutela inibitória não é uma tutela contra a probabilidade do dano. Tutela inibitória é uma tutela contra a probabilidade do ilícito, do ato contrário ao direito. Eu vou dar um exemplo que é interessante. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, o que é senão uma legislação que foi exigida pela Constituição para tutelar um direito fundamental, o direito fundamental do consumidor. É uma legislação de tutela. É uma legislação como a legislação trabalhista e a legislação ambiental. É uma legislação de proteção a direitos fundamentais. Pois bem, está escrito, não é possível se vender um produto com determinada composição. O fabricante, o fornecedor X está vendendo numa loja ou no supermercado determinado produto contendo composição proibida pela legislação de proteção ao direito do consumidor. Quem imagina que a ação civil tem como pressuposto, porque deve ter como interesse de agir, o dano, ou a probabilidade do dano no máximo, não tem como imaginar como se propor uma ação contra aquele que expõe à venda um produto com substância proibida pela legislação. Quem está expondo à venda um produto com substância proibida pela legislação está cometendo um ato contrário ao direito. Já cometeu. Imaginem, portanto, que não caberia propriamente aí uma ação inibitória para evitar a prática do ato contrário ao direito. O ato contrário ao direito já foi cometido. A exposição à venda já ocorreu. Entretanto, a exposição à venda ainda não configura dano. Os consumidores, eu não quero dano, mas dano ainda não ocorreu. Então eu teria que pensar em numa tutela ressarcitória. Isso é um absurdo. Eu teria que pensar no que se pensa, na verdade, na prática, em ação, em tutela cautelar, em tutela contra a probabilidade do dano. Só que a ação cautelar, ela não foi feita para dar tutela preventiva aos direitos. Ela não foi feita para impedir a prática do ato contrário ao direito ou para remover os efeitos concretos de uma conduta ilícita, que é a tutela de remoção do ilícito. Num caso como esse, eu tenho que requerer simplesmente uma tutela de remoção do ilícito ao argumento de que, basicamente, foi cometido um ato contrário ao direito. Foi praticado um ato que está em desacordo com a lei. O problema é que, na prática, os próprios autores dessas ações, o próprio Ministério Público Federal, em vários casos que eu já vi, pede tutela cautelar e argumenta. Não, aí a probabilidade de dano à saúde do consumidor. Não é esse o problema. Eu não quero tutela contra a probabilidade de dano à saúde do consumidor. Não quero e não devo fazer isso sob pena de eu cair numa confusão a respeito da discussão do eventual dano, o que é do gosto do demandado. Se eu abro oportunidade para discussão do dano, o demandado vai dizer, não, mas essa norma, apesar de proibir a conduta, ela é uma norma inconstitucional ou uma norma ilegítima, porque, na verdade, o produto com essa composição não causa dano. Então vamos discutir mediante perícia se o produto causa dano ou não. A questão é que a ação
que visa a tutela de remoção do ilícito, é uma ação que elimina a necessidade da discussão sobre o dano. Não se discute dano, nem na ação inibitória, nem na ação de remoção do ilícito. O dano não é objeto dessa ação. Essa é uma ação, repito, de tutela contra a norma. Se alguém violou a norma, cometeu ato contrário ao direito. Cabe ao juiz verificar apenas se a norma foi violada. Não cabe ao juiz verificar se a norma é correta. Portanto, eu não posso discutir mediante prova pericial se o produto eventualmente causa ou não causa câncer. Se o produto é ou não, se o produto transgênico causa ou não causa dano ao meio ambiente ou à saúde. Eu não posso cair na discussão do dano. Se eu, enquanto Ministério Público, cair na discussão do dano, eu estou dando à outra parte a oportunidade de rever toda a organização intelectual e técnica que está à base da edição da norma que teve por objetivo dar tutela ao direito fundamental. Em outras palavras, se fosse possível a discussão do dano numa ação de implementação da norma, jamais o legislador teria razão para tutelar os direitos fundamentais mediante a norma. Os laboratórios sempre teriam a oportunidade de, uma vez editada a norma, descumprirem a norma e depois discutirem em juízo se a norma é legítima ou não, mediante peritos privados, que muitas vezes não se sabe, que na maioria das vezes não se sabe quais são. Eu não posso deslocar do âmbito da discussão da questão no Ministério da Saúde ou do Meio Ambiente e dos órgãos competentes para definir se o produto é nocivo ou não, para um juiz privado e para um laboratório potente em face de alguém que não pode dispor de dinheiro, uma discussão a respeito de uma questão de amplitude para toda a sociedade, que diz respeito à tutela dos direitos fundamentais. Nos Estados Unidos, por exemplo, se um particular propõe uma ação contra um laboratório farmacêutico para discutir se um produto causa câncer ou não, o que o juiz faz? Como o juiz sabe que a decisão dessa ação vai implicar resultados que importam para toda a sociedade, o juiz tem até mesmo o poder de indicar um advogado para o particular, de indicar um perito para o particular. E esse perito um assistente técnico. E tanto o assistente técnico quanto o advogado são pagos pelo poder público. Por quê? Porque os americanos estão cientes de que a idoneidade da prova é o que mais importa numa situação dessa. Se for o caso de se fazer a prova, né? Agora, também sabem eles que, em determinadas situações, eu tenho que excluir a possibilidade de discussão do dano se eu quiser ter uma tutela efetiva dos direitos fundamentais e, portanto, da norma que protege direito fundamental. Percebam, se eu não tiver tutela jurisdicional da norma, de nada serve a norma de proteção do direito fundamental. E o Estado está falhando no seu dever de dar tutela aos direitos fundamentais. Então, a ação inibitória é uma ação contra a probabilidade do ato contrário ao direito. Basta que se invoque a probabilidade de violação da lei. Não é preciso que se invoque probabilidade de dano. O dano não importa. O dano tem a ver apenas com a necessidade de obtenção de tutela ressarcitória. O dano só importa para quem quer indenização. Quem quer evitar a violação da norma não tem que se preocupar com probabilidade de dano. Quem quer remover os efeitos concretos de uma conduta ilícita, porque o ato contrário ao direito já foi praticado, mas é preciso se remover os efeitos concretos do ato contrário ao direito, também não almeja a tutela ressarcitória. Almeja pura e simplesmente uma tutela da norma, para que a fonte do dano seque imediatamente, para que a conduta que está em desacordo com a norma que objetiva proteger o direito fundamental seja eliminada imediatamente. E é exatamente por isso que eu não posso discutir dano numa ação desse tipo. Eu discuto simplesmente se o ato contrário o ato que eu estou dizendo que é contrário ao direito é ou não é contrário ao direito.
Mas eu não vou discutir se ele provoca dano ou não. Por consequência, eu excluo também o elemento culpa. Isso é importante porque muitas vezes os juristas imaginam que é necessário excluir a culpa. É necessário se falar de responsabilidade objetiva. Quando na realidade o problema não é de se excluir a culpa. O problema é perceber que a culpa só importa para a imputação da sanção ressarcitória, pelo dano. Se eu não quero ressarcimento pelo dano, eu não preciso falar em culpa. Se alguém cometeu um ato contrário ao direito, eu tenho ação jurisdicional para pedir ao juiz a remoção do ato contrário ao direito, tenha o demandado agido com culpa ou não. Quem viola uma norma é obrigado a remover os efeitos concretos derivados da violação da norma, pouco importando se atuou com culpa. A culpa não é problema da tutela em favor da norma. A culpa não é discutida na ação em que não se quer tutela ressarcitória. Na tutela em que se quer tutela de inibição da prática do ato contrário ao direito e na tutela em que se quer remoção dos efeitos concretos derivados da conduta ilícita, o que importa é apenas o ato contrário ao direito e não dano nem culpa. Dano e culpa são problemas da ação de ressarcimento. São problemas da ação de ressarcimento que culmina na sentença condenatória e que se liga com a execução forçada, com a execução por expropriação. Na tutela contra o ato contrário ao direito, que é a tutela inibitória e de remoção do ilícito, não entra em jogo a discussão do dano e da culpa, mas apenas do ato contrário ao direito. E mais ainda, a sentença não é de condenação pela prática de um dano. A sentença é de determinação da não prática do ato contrário ao direito. Ou seja, a sentença é de ordem, mediante constrangimento, para que o ato contrário ao direito não seja praticado. É a única maneira de se evitar que o ato contrário ao direito seja praticado. Eu não posso condenar o sujeito a não fazer. Eu tenho que ordenar que ele não faça, sob pena de multa, sob pena de prisão até, se for o caso. Mas especialmente sob pena de multa. Agora, se ele já fez, eu não tenho mais como atuar sobre a vontade dele. Eu não tenho como impedi-lo, eu não tenho como inibi-lo de praticar o ato contrário ao direito. Ele já depositou lixo tóxico. Se ele já depositou lixo tóxico, a única saída é remover os efeitos concretos da conduta ilícita. Aí eu posso determinar, por exemplo, a prática do ato mediante oficial de justiça, a busca e apreensão do produto exposto na prateleira à venda, e uma série de atos executivos por subrogação, mas que não tem por objetivo conferir tutela de ressarcimento do dano, mas sim apenas permitir a remoção dos efeitos concretos. A modalidade técnica da sentença é diferente. É uma sentença que se liga a um meio executivo capaz de remover imediatamente os efeitos concretos do ilícito ou, se for o caso, impedir a prática do ato contrário ao direito. Rapidamente é interessante dizer também que a ação inibitória tem 3 modalidades. O primeiro tipo de ação inibitória é uma ação que se volta contra a probabilidade da prática do ato contrário ao direito, na hipótese em que nenhum ato contrário ao direito similar já foi praticado. A segunda hipótese é a ação inibitória contra a probabilidade da repetição do ato contrário ao direito. Vejam, nós temos ilícitos de eficácia instantânea, que podem ser praticados e não se repetir. Temos ilícitos de eficácia instantânea, que podem ser praticados e ser repetidos. Quando eu temo a prática do primeiro, que ainda não foi objeto de uma prática anterior, eu tenho a ação inibitória, digamos entre aspas, pura. Quando eu temo a repetição do ato contrário ao direito, a ação inibitória é contra a probabilidade de repetição. Agora, há casos em que eu temo a continuação da conduta ilícita. E aí é que há uma aproximação entre a ação inibitória e a ação de remoção. Por exemplo,
o poluidor continuamente está praticando atos de poluição. Como a situação tem como a ação jurisdicional vai ter por objetivo constranger o poluidor para deixar de poluir, eu tenho aí uma ação inibitória contra a probabilidade da continuação da conduta poluidora. Eu não tenho ainda uma ação de remoção dos efeitos concretos da conduta ilícita. Porque eu ainda posso agir sobre a conduta do poluidor, estimulando-o, mediante multa, a parar de poluir. Essa ainda é uma ação inibitória contra a continuação do ato ilícito. Notem, na verdade, que a maioria das ações inibitórias é contra a probabilidade da repetição e da continuação. Aliás, as ações inibitórias contra a probabilidade da repetição e da continuação são ações inibitórias que, no que diz respeito ao contexto probatório, facilitam a vida do autor da demanda. Porque muitas vezes é muito árduo demonstrar a probabilidade da prática de um ato contrário ao direito. Entretanto, quando ato contrário ao direito já foi praticado e pode ser repetido, ou já se iniciou a conduta ilícita e se teme a continuação, torna-se muito mais fácil se demonstrar que, provavelmente, o ilícito será repetido ou continuará. Nesse caso, eu invoco um ilícito que já ocorreu, para demonstrar ao juiz que, em virtude da natureza da atividade ilícita, ou da primeira prática do ilícito, muito provavelmente ocorrerá a repetição ou a continuação. Entretanto, quando eu temo a prática de ato contrário ao direito, antes de qualquer ato contrário ao direito similar já ter sido praticada, eu não tenho como invocar um ilícito que já existe no passado e que, portanto, pode ser objeto de prova. Eu tenho simplesmente como indicar uma conduta ou um ato, que na verdade, na maioria das vezes, é um ato preparativo da prática de um ilícito. De modo que eu jamais terei prova, prova do fato direto, na ação inibitória voltada contra a prática do primeiro ilícito. Eu terei sempre prova indiciária. Eu vou fazer prova de um indício, de um ato de preparação, para demonstrar a probabilidade da prática do ato contrário ao direito. Entretanto, se é verdade que na maioria das vezes o juiz deve exigir prova do fato direto, nesse caso não há outra alternativa a não ser o juiz se contentar com prova do fato indiciário que aponta para a probabilidade da prática do fato futuro. Mas percebam, vejam que interessante. A tutela inibitória e a tutela de remoção do ilícito é completamente distinta da tutela cautelar. A tutela cautelar é uma tutela contra a probabilidade do dano. Vejam que interessante. A tutela cautelar foi delineada à época do direito liberal clássico para servir à tutela dos direitos patrimoniais. Ou seja, a tutela cautelar não é uma tutela destinada a impedir a prática do ato contrário ao direito. A tutela cautelar é uma tutela que supõe que um ato contrário ao direito já foi praticado, mas que a tutela de ressarcimento desse ato pode não se dar de forma frutuosa. Essa é a tutela cautelar verdadeira. Ou que o dano já praticado pode se potencializar ou aumentar, de modo a tornar necessária a tutela cautelar. É por isso que a tutela cautelar típica é o arresto. O arresto não tem nada de preventivo. O arresto supõe um ato de violação, que é objeto da ação de conhecimento, mas que surge como necessário porque se imagina que aquele que já praticou o dano, ou aquele que já praticou o ato contrário ao direito, pode se desfazer dos seus bens para tornar inútil a tutela ressarcitória. A tutela cautelar é uma tutela que garante a frutuosidade da tutela repressiva. Não é uma tutela preventiva. É impressionante como
as pessoas não enxergam isso e continuam a confundir as coisas. Por que se passou a confundir tutela cautelar com tutela preventiva, com tutela inibitória e com tutela de remoção do ilícito? Porque com o surgimento dos novos direitos, com o surgimento de uma nova fisionomia de Estado, passou a ser necessário se outorgar tutela preventiva aos direitos não patrimoniais, como, por exemplo, o direito à intimidade. Bem, quando se pensou na proteção do direito à intimidade, ou seja, quando se pensou na necessidade de tutela contra a possibilidade de alguém difundir notícias lesivas à personalidade individual, veio à cabeça do advogado: bom, o que eu vou fazer? Eu vou propor uma ação de conhecimento? Claro, a ação de conhecimento não detinha liminar. Eu vou propor uma ação de execução? Óbvio que não tenho título executivo. Eu vou propor uma ação cautelar? Tutela cautelar é uma tutela imediata, é uma tutela rápida que permite que o juiz atue mediante liminar. Então, em termos formais, a tutela cautelar parece adequada para me resolver o problema. Eu proponho uma ação cautelar e peço uma liminar ao juiz para que ele ordene àquele que pode difundir a notícia que não pratique, que não publique a notícia na sua revista, por exemplo, mediante liminar. Bem, o problema é que essa liminar ou essa tutela rotulada de cautelar satisfaz o meu único desejo de tutela. Eu não quero tutela ressarcitória contra o dono da revista. Eu posso até querer, mas esse é um outro problema. É um problema para depois. O que eu quero é que o dono da revista não publique. Só isso. É por isso, então, que se percebeu que a ação cautelar podia ser satisfativa ou autônoma. Ou seja, quando alguém percebe que uma ação que foi feita para ser instrumento de asseguração da tutela principal se transforma em tutela satisfativa ou autônoma, há um sinal. Ou seja, nós estamos diante de algo que não é mais cautelar. Nós estamos diante de uma tutela de urgência que é satisfativa e autônoma, não é instrumental. Na verdade, nós estamos diante da necessidade de uma ação de conhecimento com técnica antecipatória. E daí nós voltamos ao problema. Mas, afinal de contas, por que os processualistas não fizeram uma ação de conhecimento preventiva? É essa a pergunta que tem que ser feita. É essa a real pergunta. E não ficar tentando chamar de cautelar aquilo que não é. A pergunta que você deve fazer é: por que os processualistas não pensaram numa ação de conhecimento preventiva? Por que eles não pensaram numa ação de conhecimento com liminar e que desemboca numa sentença que pode ordenar, sob pena de multa, ou imediatamente remover os efeitos de um ato contrário ao direito? Eles não pensaram, e não pensam até hoje, porque imaginam que a ação de conhecimento, que é a ação dos olhos dos processualistas, é uma ação destinada a dar tutela aos direitos patrimoniais. E que qualquer atuação do juiz contra o demandado antes da prática de um ato contrário ao direito significaria violência contra a liberdade, contra a autonomia privada. É o dogma da autonomia privada e do princípio da liberdade que impediram ao processualista pensar numa ação de conhecimento preventiva. Em termos de ação principal, entre aspas, o juiz não pode atuar sobre a vontade do demandado, supondo que ele pode praticar um ato contrário ao direito. Isso seria violência da liberdade. O juiz não pode constranger o demandado sob pena de multa, porque lhe cabe apenas declarar a vontade da lei e não dar ordens. Dar ordens não é coisa de um juiz de civil law. Eles continuam a reproduzir a ideia de que a tutela cautelar é um acessório da tutela principal. Porque daí o problema estaria remediado, porque o juiz estaria tutelando a própria atividade e não o cidadão. O juiz estaria tutelando o processo ou a própria função jurisdicional, mediante a tutela cautelar. E daí o problema está remediado, entende? Em termos
teóricos, em termos teóricos, ligados a valores do Estado liberal. O problema se remedia. Eu concedo a tutela de urgência, chamo ela de tutela cautelar e continuo supondo que ela tem por objetivo assegurar a minha própria função jurisdicional e a atividade do Estado. Ela não está tutelando o particular contra um outro particular que ameaça a prática de um ato contrário ao direito. E é por isso que eles continuam chamando esse tipo de tutela cautelar. Quando, na verdade, nós precisamos, na realidade, de uma ação de conhecimento com técnica antecipatória. Então, no direito do trabalho, João, você pode... O que seria interessante é propor a ideia de uma ação inibitória com liminar, ou de uma ação de remoção do ilícito com liminar, para resolver essas situações, para se parar de se pensar em tutela cautelar. Porque quando você pensa em tutela cautelar, você dá à outra parte e dá ao juiz a possibilidade de indagar sobre probabilidade de dano ou sobredano. Então tem que descortinar esse problema, tem que eliminar o problema do dano. Agora, nós debatemos isso aqui na reforma do Código de Processo Civil. Foi proposta a introdução de uma ação inibitória e de uma ação de remoção do ilícito no Código de Processo Civil. Sabe o que os caras fizeram? Não os deputados, né? Essa ação foi eliminada do projeto na Câmara. O problema não é os deputados, porque os deputados não sabem o que estão fazendo. Mas alguns juristas de perfil tradicional, de perfil clássico, o que eles fizeram? Foram lá e começaram a botar no ouvido dos caras. Olha, cuidado com isso aí, porque isso daí é para calar a imprensa. É ação inibitória para calar a imprensa. Foi isso que os caras falaram. Isso daí é ação inibitória para evitar, para atuar contra as liberdades democráticas, para evitar a difusão de notícias, etc, etc. Daí chegou lá o Miro Teixeira, que, como todos sabem, trabalhou no Supremo, até mesmo no caso da inconstitucionalidade da lei de imprensa, e fez um baita discurso dizendo, não, os caras estão querendo aqui propor no novo código uma ação de inibição da imprensa. Daí tiraram do projeto. Quando todo mundo sabe, entretanto, que os juristas que botaram isso na orelha deles são juristas patrocinados pelas instituições financeiras, pelos bancos, pela Febraban e assim por diante, que sabem que uma ação que seja capaz de fazer valer normas de proteção a direitos fundamentais não são do gosto daqueles que desprezam essas normas. Esse é o problema. E é por isso que a ação não foi incluída. Bom, outros disseram, não, mas não precisa. Não precisa, porque daí a gente resolve da seguinte forma. A gente bota lá no código que o juiz pode ordenar um fazer e um não fazer sob pena de multa, que pode determinar busca e apreensão, que pode conceder tutela antecipatória e a coisa está resolvida. De fato, está resolvida como a gente resolvia antes. Assim, a partir do artigo 461. A estrutura da ação inibitória foi feita a partir das normas do artigo 461 e 84 do CDC, que trata da ação coletiva, que dão ao juiz a oportunidade de conceder tutela antecipatória e ordenar sob pena de multa ou determinar todas as modalidades executivas necessárias ao alcance da tutela do direito. O problema é que jamais se colocou em qualquer lei que em determinadas ações que servem à tutela de normas que protegem direitos fundamentais, não se pode discutir dano. Então, o que se fez, por exemplo, no caso do transgênico? Veja que coisa ridícula. O Ministério Público Federal propôs uma ação cautelar, seguida de uma ação de conhecimento, para que os transgênicos não fossem vendidos, sob o argumento de que eles poderiam causar dano à saúde do consumidor e dano ao meio ambiente. Na ação cautelar. O juiz disse, não, eu não sei se isso aí vai causar dano. Indefira. Esperou a ação de conhecimento e determinou prova pericial. Vamos ver se causa dano. Estão discutindo até hoje. Se causa dano ou não causa dano. Um laboratório que faz um remédio que causa câncer. O Ministério Público propõe uma ação para que o remédio seja retirado do mercado.
Se ele imagina que o caso é de probabilidade de dano, ele vai dar ao juiz a possibilidade de indagar. Será que causa dano? Como eu não sei, indefiro. Vamos ver isso na ação de conhecimento. Vamos definir prova pericial. O laboratório vai trazer 25 técnicos, médicos e não sei o quê, para trabalhar na prova pericial e certamente eles vão dizer que o produto não causa dano. Mas o problema não é nem esse. O problema é que nesta ação nós teríamos que ter a oportunidade de dar ao juiz o poder de fazer valer o desejo da norma de proteção que foi editada pelo Legislativo a partir de estudos do Executivo a respeito da possibilidade da venda do produto. Esse estudo já foi feito. Se você quer discutir o estudo, propõe uma ação declaratória inversa e vá discutir. Mas não queira impedir a atuação da norma de proteção aos direitos fundamentais mediante contestação, mediante resistência. Porque senão a norma do legislador, e aí nós temos que também ver quando a lei é boa, né? Quando a lei é boa para o povo, senão a norma de proteção do direito fundamental não tem como ser atuado. Enfim, eu espero ter colaborado para a discussão da questão e agradeço muitíssimo a atenção que me foi dispensada e novamente ao convite que me foi feito. Muito obrigado.